Shalom, shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Vamos lá para mais um vídeo trazendo uma instrução maravilhosa para você daquilo que aconteceu agora. A festa de Rosh Hashanah, a festa de Yom Teruah, o encaminhamento para os 10 dias de 1º de Tishrei, a Yom Kippur, o dia do perdão e assim por diante. O que é Shana Tová Umetuká? Pastor, que língua é essa? O que o pastor está falando? Que coisa que é isso? Eu vou estar explicando para você nesse vídeo, então fique conosco aí até o final e você vai entender o que foi ministrado aqui na Igreja Tempo de Mesa no dia 4 de setembro, a virada de ciclo que houve no dia 6 para o dia 7 de setembro, a diferença dos 3 calendários, gregoriano, judaico e bíblico, e assim por diante. Vamos tentar esclarecer isso para você. Então, fique ligadinho aí e sem mais delongas, para a gente não fazer um vídeo que são muitas informações, eu quero que você abra sua Bíblia no Levíticos, livro de Levítico, capítulo 23, versículo 23 ao 25, e nós vamos entender o que é essa mudança de ciclo agora que aconteceu no dia 6 de setembro no nosso calendário, que seria o primeiro dia de Tishrei lá em Israel. Então vamos entender? Leia comigo então. Levítico capítulo 23, versículo 23 diz assim: O Senhor diz a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês tem um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toque de trombetas ou toque de chofar. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresente ofertas especiais para o Senhor. Você vai entender o que são essas ofertas especiais e o nosso foco não é a oferta. O nosso foco é a mudança de ciclo que houve agora em Israel, na Bíblia, e para nós também aquele que está ligado aí ao tempo de Deus, está ligado àquilo como Deus está se movimentando, está ligado às festas do Eterno. Olha só como é interessante, nós vamos entrar agora também em relação a essas festas, bíblicas, as 7 festas bíblicas comemoradas, para o Israel. Depois eles têm mais 2 festas que não estão na Bíblia, mas são parte da história de Israel, que você vai ver a de Purim e de Hanukkah. São 2 histórias lindas e fazem parte, só que não foi Deus que deu. A de Purim e a festa de Hanukkah já são 2 festas separadas das 7, que foram milagres que aconteceram e são comemorados pelo povo judeu. Essas 2 festas, sim, eu posso caracterizar para você como 2 festas que são do judaísmo. Ok. Mas as festas bíblicas, as 7 festas que nós vamos falar de Pessah, nós vamos falar de pães sem fermentos, nós vamos falar de Pentecostes, nós vamos falar das festas das primícias, nós vamos falar da festa de Yom Teruah, nós vamos falar da festa de Yom Kippur, nós vamos falar da festa de Shavuot, Sukkot, Shavuot é de Pentecostes. Então, quando você pega essas festas que estão lá escritas na Bíblia, no capítulo 23 de Levítico, elas são extraída do Eterno para o povo, não exatamente para o povo judeu. Isso é uma outra história, daria um outro vídeo para a gente falar da vinda de Jacó, de José do Egito para o Egito, da libertação do povo, as 72 nações que vêm com o povo, e quando Deus dá o mandamento, Deus não dá os mandamentos para o povo de Israel apenas, ele está determinando os mandamentos para todas essas nações que existiam naquela época, que estavam saindo do cativeiro do Egito. Então, quando a gente entende isso, e aí você vai caminhando sobre isso, você vai entender que a lei foi para todos, não foi para um povo específico. Você vai entender que tudo aquilo que nós estamos fazendo, comemorando, por exemplo, as festas bíblicas, foram arrancadas de nós. E por que é importante nós entendermos as festas bíblicas? Por que é importante nós comemorarmos? Eu vou explicar para você. 4 festas... As 4 primeiras festas foram cumpridas no Messias Yeshua, em Jesus Cristo. As 3 últimas festas, elas representam a volta de Cristo. Então, quando você participa e comemora da festa de Yom Teruah, que
no calendário civil de Israel será Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano para eles, a virada de ano deles, mas para nós, biblicamente, é Yom Teruah. Quando nós comemoramos essa festa, nós estamos declarando no mundo espiritual que nós acreditamos na volta de Cristo. Por quê? Porque ele virá ao som de trombetas. E quando eu faço isso, eu faço na esperança que é um ano a menos. Está cada dia mais perto a volta dele. E se ele não voltou até agora, então eu vou comemorar dizendo ele vai voltar até agora. Ele vai vir ao som de trombetas e assim por diante. Depois, quando nós chegarmos nas festas, eu vou explicar um pouquinho melhor para você sobre isso. Então, para você entender, nós estamos falando de 3 calendários. Nós estamos falando do calendário civil nosso, que nós utilizamos aqui no Brasil, que se chama gregoriano. Esse calendário é um calendário de 365 dias e uma vez a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, que é acrescentado um dia a mais em fevereiro, que ficaria 29 de fevereiro, ok? Cada 4 anos. Em Israel, eles têm um calendário lunar solar, ou solar lunar, alguma coisa nesse sentido. O que eles fazem? Todo início de mês é na lua nova. Todo início do mês é na lua nova. Então, a cada 2 ou 3 anos, a cada ano com o nosso calendário, e eu estou falando para você do calendário civil de Israel, cada ano é uma média de 11 dias a menos no calendário judaico. Então, o que acontece? A cada 2 anos, 3 anos, é acrescentado um mês a mais, o 13º mês, que se chama Adar 2. Tem o Adar, que é normal todos os anos, e nesses anos que, como seria o nosso ano bissexto, ele é um mês a mais. Por quê? Porque eles seguem a lua, eles vão seguir a lua nova, a cabeça do mês, a cabeça do ano, e assim por diante. Então entenda como que isso funciona. E olha só, quando eu falo do calendário bíblico, e é o nosso 3º calendário que nós estamos falando que lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2, você vai perceber que Deus, ele determina o primeiro mês. Ele diz para Moisés, a partir de hoje você começará a contar os meses, esse será o primeiro mês para você. Para Deus não existe janeiro, fevereiro, março, abril, não existe. Para Deus não existe mês de Abib, mês de Nissan, mês de Sirei, mês de Elu, não. Esses meses foram dados com base, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, e o nosso é feito por causa do lunar solar também, de Lunimes e assim por diante. E aí você vai entender se você pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas o nosso foco não é esse, o nosso foco é falar então do que está acontecendo essa movimentação. Mas para você entender, Deus não chama por nome, ele chama por primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, no 7º mês do reinado de fulano e assim por diante. Então entenda como que é um pouco sobre essa história dos 3 calendários. Nós não somos bobos, a gente entende que a gente deve comemorar sim esses 3 ciclos que acontecem durante o ano. Então nós comemoramos aqui a virada de ano, uma mudança de ciclo na nossa vida, no que direito 31 de dezembro. Nós comemoramos em Rosh Hashanah, que foi agora 1º de Tseri, que vai ser dia 6 de setembro, que já passou agora às 18 horas, e nós comemoramos também o primeiro dia de Abib, que é literalmente Êxodo 12, versículo 2 e assim por diante. A gente comemora esses 3 justamente para quê? Para que a gente possa então não perder nenhuma movimentação, nenhuma mudança de ciclo, para que a gente possa orar por esse sistema, pelos ciclos e assim por diante. E aí a gente vai entendendo as datas corretas que Deus quer que a gente ore, pelo que a gente ore, o que nós devemos fazer. Falamos então para vocês, durante o mês de Elu, que foi o mês que antecedeu agora, antes do dia 6 de setembro, esse mês era um mês para que a gente pudesse fazer uma introspectiva, como se fosse o o nosso mês de novembro. Dezembro,
como se fosse nosso mês de dezembro. Nós ficamos ali no mês de dezembro correndo, comprando presente, isso, e acabamos não fazendo uma introspecção, não fazendo, botando diante de Deus as nossas causas e perdemos um grande princípio. O que eles entendem no mês chamado Elu? Elu, eles entendem, eu sou do meu amado é meu, que antecede então a virada de ano, há uma mudança de ciclo, e quando isso acontece, eles entendem que existe um conto, uma história, né, que um rei, que ele sempre julgava no seu palácio e assim por diante, e sempre no mês de Elu, ele saía do seu palácio e ele ia aos campos. Andar no meio, sim, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão cultivando, daqueles que estão fazendo a obra, aqueles que estão trabalhando. E naquele momento, então, os camponeses que estão ali, né, trabalhando, têm a oportunidade de falar diretamente com o rei e colocar a sua causa, sem fila, sem burocracia, sem nada. E você vai colocar, aconteceu isso comigo, tal. É quando Deus, a gente pode colocar, visitasse a terra e você tivesse um acesso direto. Olha que maravilha quando nós entendemos, então, esse princípio bíblico de você fazer uma autoanálise para uma mudança de ciclo, para uma mudança para um novo tempo, para uma mudança para os 12 meses que vão vir agora. E você vai entender melhor isso. Então, o mês de Elu, a gente fez isso. O mês de Elu, a gente entrou em introspectiva, começamos a olhar para dentro de nós mesmos, começamos a nos arrepender, a pedir perdão para Hashem, começamos a dizer para ele, Senhor, nos perdoa, Senhor, nossa causa é essa, Senhor, o homem mau é esse, Senhor, que não seja eu julgando, mas que o Senhor julgue, né? Libere esse processo, libere essa ação, libere isso e aquilo, e é o que o rei está no campo, então a gente consegue fazer. Passando-se isso, então nós vamos entrar nessa festa, a festa de Rosh Hashanah e Yom Teruah, que é justamente na cabeça do mês de Tseri. Então, no calendário judaico, civil, não religioso, mas o civil, você vai entender que essa é a virada de ano deles. Vai ser o 12º mês deles, o mês de Elu, que antecede o mês de Tseri. E aí, no dia 1º de Tseri, é a grande virada de ano deles, com toque de trombetas e assim por diante. Se tivesse o tabernáculo, o templo, eles estariam fazendo sacrifício e se preparando para o dia sagrado chamado Yom Kippur. Mas, por fim, é quando uma das maiores festas que as pessoas, né, que todos os judeus, israelitas, eles entendem que eles deveriam ir ao templo e comemorar. Então é uma festa muito movimentada. Então nós vamos falar agora das 4 primeiras festas e vamos falar das outras 3 festas. Por que essas festas estão ligadas a Jesus? Como que essas festas podem estar ligadas a Jesus? Isso eu vou explicar para você. A primeira festa nós vamos falar de Pessar. Pessar fala de libertação, é quando você come um cordeiro, você conhece a história lá do Egito. Então, Pessar significa liberdade, libertação, libertar você. Depois nós vamos ver a festa se continua com 7 dias de pães sem fermento na sua casa, dizendo, nós não gostamos do pecado, nós não aceitamos o pecado, porque o fermento, na cultura, né, eles vão fazer uma semelhança com o pecado, porque ele cresce. Então eles tiram tudo que é fermentado dentro de casa durante 7 dias, dizendo, nós não compactuamos com isso, nós não estamos de acordo com o pecado. E a outra festa vai ser a festa das primícias, né? Dos bons frutos que você pega, que você leva para o sacerdote, que você participa como sacerdote desses frutos, desse cordeiro e assim por diante. É quando você vai fazer essa prestação de conta. E a quarta festa, então, é a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, onde que Yeshua, nosso Jesus Cristo, ele disse que esperem lá, né, para Pedro e os outros seguidores, esperem em oração que ali descerá poder e fogo através do Espírito Santo de Deus, mas também na cultura
judaica, nós vamos entender que a festa de Shavuot é a entrega dos 10 mandamentos, é a entrega da Torá, é a entrega da palavra de Deus no Monte Sinai. Então, esses 50 dias, né, que vão dar Pentecostes, que é do dia da libertação até a Shavuot, que é Pentecostes, é então a entrega da palavra. No mesmo dia que foi entregado a palavra de Deus, que é comemorado então em Shavuot, em Pentecostes, é o dia que nós recebemos, né, a graça de termos o Espírito Santo de Deus conosco nessa terra. Então, olha que maravilhoso que isso. Mas o que isso liga então ao Senhor Jesus? Isso vai ligar na seguinte forma. Nós temos aqui a primeira festa, quem é que nos liberta do pecado? Quem é que morreu por nós? Jesus. Quando eu comemoro então a Páscoa, o Pessar, eu estou declarando, renovando a minha aliança com Jesus Cristo, dizendo, eu acredito no sacrifício da cruz, eu acredito nessa libertação que você fez, que você levou meus pecados e assim por diante, e que eu posso sim ser uma nova criatura e me converter do meu mau caminho. Essa é a primeira festa. A segunda festa, Jesus não tinha pecado. Então, Jesus, a gente vai fazer a festa dos pães sem fermento justamente para quê? Para dizer, nós não compactuamos com o pecado, porque o Senhor Jesus já morreu por eles e eu não vou criar novos pecados para ele. Eu não vou crucificar Jesus novamente. A terceira festa é a festa das primícias. E a festa das primícias, o que seria, pastor? Ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o início. É Jesus, só ele. Não tem outra primícia maior do que Jesus Cristo. Não tem. Deus vai dizer assim, ele amou a terra de tal maneira que deu seu único filho, o primogênito, o primeiro, o melhor. Então, Jesus é a nossa primícia. E quando nós falamos de Shavuot, Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo, ele é a palavra. Então, as 4 primeiras festas estão ligadas automaticamente, diretamente a Jesus. Só que essas festas já se cumpriram. Jesus é a palavra, Jesus é a primícia, Jesus é a libertação, Jesus é o sem pecado, que tira o pecado de nós, eis o Cordeiro, né? Eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado de nós. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o... Cordeiro do mundo é boa. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de nós. Então você vai ver que as 4 primeiras festas, elas já foram, sim, cumpridas, todas em Jesus Cristo. Mas agora nós ficamos que essas são as festas da primavera. Agora nós estamos indo para as festas do outono. E agora são 3 festas no outono. São a festa, então, de Yom Teruah, são a festa de Yom Kippur e a festa que agora vamos ter de Shavuot. Todas essas festas, elas ficam dentro do mês de Tisrei. Olha que interessante, todas elas vão ficar. A primeira festa de Yom Teruah é dia 1º de Tisrei. A segunda festa, que é o dia do perdão, é em Yom Kippur. Yom Kippur é uma festa de arrependimento. É uma festa para nós nos humilharmos diante do Senhor. E olha só, Deus chama isso de festa. E nós fazermos isso para Ele. E isso é no 10º dia de Tishrei. E uma semana depois, então, nós vamos ter a de Shavuot, que é o quê? Festa das cabanas. Shavuot, perdão, Sukkot. A festa das cabanas. Então, pensa comigo. Se essas 3 últimas festas, elas são proféticas, Jesus cumpriu as festas nas primícias, e agora ele vai vir para cumprir o segundo ato na festa de outono. Entre as primícias e o outono, né, a primavera e o outono, nós temos uma estação de verão, que é a estação que nós vivemos agora, aguardando então a vinda do Messias para o outono. Mas por que ele virá? Primeiro, porque ele virá ao som de chofar. Ao som das trombetas, ele virá do céu, clamando o seu nome, falando do seu nome, seu poder e autoridade. Então pensa comigo, ele não vem mais para pregar para você e para mim. Ele vem para quê? Para o dia de Yom Kippur. Ele vai resgatar os que estão contridos diante dele, pedindo perdão, sem pecado. Olha só como é interessante. Ele vem ao toque de trombetas, ele vai recolher a sua igreja, aqueles que verdadeiramente entram em arrependimento, acreditam no que ele fez na sua primeira vinda. E para quê, pastor? Para a festa de Sukkot,
que é a festa das cabanas, que é a festa do deserto que eles acampavam em memória ao povo que viveu 40 anos no deserto. Mas pensa comigo, Jesus prometeu para mim e para você a nova Jerusalém. Então ele vem agora, a sua segunda vinda, para quê? Ele vem sendo anunciado pelos anjos através do chão do sofá. Ele chega na terra para buscar os arrependidos, aqueles que se arrependeram das suas más índolas, e para levar para onde? Para levar para uma habitação, para Sucote, para Nova Jerusalém, para onde ele vai reinar, para onde nós vamos estar lá com o Senhor Jesus, e será maravilhoso. Olha como as 7 festas estão ligadas diretamente a Jesus Cristo. E como que as pessoas nos roubaram isso, nos tiraram esse conhecimento, disseram, não, isso é do judaísmo, isso é do judeu, isso não é para nós. Quem falou? A não ser que você não está esperando, pensa comigo, o judeu ortodoxo não está esperando o Messias, que nós acreditamos, Jesus Cristo, Nazareno. Eles estão esperando um outro Messias ainda. Como que essas festas, então, são para eles? Se elas apontam diretamente a Jesus Cristo, aquilo que ele vai fazer conosco, profeticamente. Então, assim, é demais isso, né? Então a gente vai entender que essa festa que nós comemoramos na esperança, então, da volta de Cristo. Eu comemoro essa festa não como uma virada de ano, mas sim uma virada de ciclo, que agora nos próximos 12 meses, se ele não veio nesses primeiros 12 meses, nos próximos 12 meses eu tenho esperança que ele vai vir. E se ele não vir, pastor, eu vou comemorar de novo, porque eu tenho esperança que nos próximos 12 meses ele virá. E assim sucessivamente. Por que eu vou comemorar em Yom Kippur? Por que na quarta-feira, dia 15, nós entramos em jejum às 18 horas e saímos somente de jejum no dia 16 às 18 horas? Por quê? Porque nós queremos entrar em arrependimento. Ah, pastor, mas eu me arrependo todo dia. Eu também, querido, mas aquele dia é um dia determinado por Deus. Não que você vai deixar só para fazer no dia de Yom Kippur, mas é o dia que Deus vai fazer. Por que isso, pastor? Porque na festa de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, na festa dessa da cabeça do mês, do som das trombetas, Deus abre o livro e confere os nossos últimos 12 meses. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar as coisas boas que eu fiz, as coisas más que eu fiz. Você entende que quando nós entramos agora nesse mês do nosso calendário, qual é o signo que está ligado a ele? Sagitário. Opa, Sagitário, mas pastor, o que isso tem a ver com isso? O que ele está carregando, Sagitário? Uma balança. Então entenda algo, desse dia 6 até o dia 15, tá? 6 de setembro ao dia 15, Deus abriu um livro e vai nos colocar na balança. Ele vai medir as nossas ações, o que foi bom e o que foi ruim. E aquilo que der na balança, ele tomará uma direção para os nossos próximos 12 meses dessa mudança de ciclo. E quando é que ele sela isso e ele determina o nosso próximo mês? No dia de Yom Kippur. Justamente nesse dia, Deus vai selar, então, ele vai selar esse momento e vai dizer assim, não, agora, teus próximos 12 meses vão ser isso. É quando ele determina se você vai prosperar, se você vai empobrecer, se você vai ter doença, se você vai ter saúde. Ele vai, diante das nossas ações, nos julgar e botar na balança. Olha como é interessante. Aqui, ainda nós fizemos um fly, aqui eu estou olhando a ministração do dia 4, nós fizemos um fly, 10 dias de Techuvá, 10 dias de retorno. Porque Techuvá não é arrependimento, Techuvá é retornar. 10 dias de retorno ao Senhor, de joelho dobrado, pedindo perdão para Ele por tudo aquilo que Ele nos pediu e nós não cumprimos nesses últimos 12 meses. Eu poderia ter sido um pastor melhor, um marido melhor, um pai melhor, e talvez eu não cumpri a totalidade da vontade do Eterno na minha vida. Então eu tenho que
voltar e pedir perdão. Então, techuvá, 10 dias de se voltar para o Senhor e analisar e pedir perdão pelas coisas que falhamos. Que interessante isso. E na quarta-feira, então, nós entramos num jejum de quarta para quinta, justamente no dia do decreto do selo de Deus, para que ele possa fazer algo. É como se nós estivéssemos num tribunal sendo julgado nesses 10 dias e o veredito dele vai ser em Yom Kippur. E olha que bacana, como ele está com uma balança, ele vai ver assim, ele vai pesar os nossos pecados e os nossos méritos. Os méritos são as nossas boas ações, aquilo que nós cumprimos pela vontade do Eterno, aquilo que nós cumprimos porque ele nos pediu, aquela esmola que você deu, a oferta que você deu, o sacolão que você deu e assim por diante. Deus está analisando todos os nossos últimos 12 meses, tá? Para determinar se você é confiável para ele ou se você é um pecador, que você não é confiável. Então ele vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso para os próximos 12 meses. Olha como isso é. Se o seu mérito for maior do que os seus pecados, não estou dizendo que você vai ser isento de pecado. É uma balança, existe o 2. Se o seu mérito for maior do que os seus pecados, você vai ser considerado um tzadik, um justo diante de Deus. Agora, se o seu pecado, a sua transgressão for maior do que os seus méritos, a sua obediência, você vai se tornar um rachá, um malvado diante de Deus. E Deus vai punir por isso nos próximos 12 meses. Agora, quando a gente for os dois igual, a gente vai ser um Benoni, um mediano, aquele que ficou na média. Não fez e não fez. Fez e não fez, entende? Então tem o mediano, tem o justo e tem o malvado. Qual que vai ser a sua balança para os próximos 12 meses? Porque dependendo de cada uma dessas balanças, como ela for, vai ser algo que Deus vai determinar, declarar sobre as nossas vidas nos próximos 12 meses. E isso vai ser o veredito em Yom Kippur. Vamos ver o que mais a gente falou aqui. No primeiro dia, Deus abre o livro, examina, né, nossos dias, os últimos 12 meses, e Yom Kippur ele sela. Então, quem fica doente, quem fica curado, quem prosperará. Lógico que diante disso tudo também tem o propósito de Hashem sobre as nossas vidas, mas ele está julgando o nosso ato de justiça e nosso ato de pecado, ok? Também vem um julgamento sobre isso. O tocar o shofar, né? Vamos falar um pouco também quem governa, que é um tempo de governo. Isso é um outro vídeo que eu quero falar para você sobre o calendário de 5.782, que é o que foi a virada de ano judaica. Eu vou explicar isso para você, mas explicar isso sobre o governo não teria tempo agora. Nós teríamos que ter uma aula mais explicativa da matemática, né, do calendário, o que pode ser os 218 anos, né? Nós vamos lá para Gênesis 6, aqueles 120 anos de governo do homem, e não seria mais dele, seria depois disso o governo de Deus. Como que a gente chega na matemática para os 6 primeiros milênios, que seria o governo do homem, e agora então entraria o 7º milênio, o governo de Deus. Quando entraria esse 7º milênio, qual que é, o que está acontecendo? Isso está tudo ligado ao governo. Por quê, pastor? Porque assim, tem coisas, quando nós entrarmos no 7º milênio, que pode ser antes que você imagina, os governantes vão continuar. Porém, eles serão, tanto se for do bem ou do mal, eles serão usados por Deus. Se o povo estiver totalmente desviado, desorganizado, Deus o que ele vai fazer? Ele vai nos julgar. Ele não poupou o povo de Israel, o povo escolhido, de ser levado para a Babilônia. Ele não poupou o seu povo de, na escravidão, estar no Egito. Ele não poupa o seu povo quando ele se rebela contra Deus, quando começa a adorar ídolos e assim por diante, a criar como é que eu posso explicar? Eu não vou explicar para não dar polêmica, mas criar isso que está tão perturbado da sexualidade e assim, a identidade, ninguém quer ser mais homem, ninguém quer ser mais mulher, você pode escolher o que você quiser. Automaticamente, Deus, ele, quando chegar no 7º milênio,
ele vai fazer o que? Ele vai vir com força de juízo sobre a terra. E aquele sim que entender que isso não é só uma operação política, mas sim uma operação de Deus e começar a entrar em arrependimento pela nação, pela cidade, pela sua família, automaticamente Deus fará em favor da sua geração. Porém, pense comigo, quando Deus leva para a Babilônia, quando Deus deixa eles 40 anos no deserto, uma nova geração nasce, então tudo aquilo que você fizer, você vai estar plantando para uma nova geração, mas você vai colher os frutos do pecado dessas gerações, como os outros tiveram que pagar por isso, e alguns conseguem retornar. Então, mas isso é uma outra história, isso é um outro vídeo que, se der, a gente aí grava um dia para você explicando somente sobre isso. Mas agora, enquanto o shofar toca, né, eu fiz isso na igreja, eles entraram no momento de arrependimento. Então eu aconselho você a pegar hoje, amanhã, quando você ver esse vídeo, você se trancar no seu quarto, deixe uma meia luz, liga um louvor ou bote lá um som de shofar, fique meditando ao Senhor e nesse momento então você vai ficar assim, Senhor, o que eu deixei de fazer para você? Qual foram os meus atos de injustiça, de transgressão que não agradaram os seus olhos? O que eu posso fazer como homem, como mulher, ser melhor para o Senhor? Porque eu quero me arrepender diante do Senhor. Então é o momento de você fazer isso, entrar em arrependimento, se voltar para Deus. O Techuvá, os 10 dias que nós estamos fazendo, é justamente de você voltar a Deus, voltar os seus olhos a Deus, voltar para a intimidade, voltar para o seu secreto, fazer perguntas para Ele e deixar que Ele responda para você. É ter seus minutos, é ter o seu momento com Deus. Tá bom? Então eu desafio você a fazer isso. Agora, ano 5782. Pastor, o que isso significa para nós? O ano 5782, eles contam desde o dia da criação. Desde o dia que Deus terminou a sua obra e criou o homem. Então, daquele dia em diante, eles começaram a contar dia 1, 2, 3, ano 1, 2, 3. E pelo calendário judaico, nós estamos, então, aí no calendário judaico 5.782. Mas o que o 5.782 representa e tem a ver conosco? Nós sabemos que a letra 80, ela está ligada totalmente à boca, então é o que nós falamos. Nós estamos na década da boca, aquilo que nós falamos vira decreto e aquilo que nós falamos para amaldiçoar também vai acontecer. Quando eu amaldiçoar meu filho, quando eu amaldiçoar uma pessoa, eu vou atrair aquilo que a minha boca está falando, porque nós se tornamos nesse tempo boca de Deus na terra. Então pensa comigo, nós estamos ali 5.780 e agora 2. O que o 2 vai representar? O 2 vai representar a letra Bet. A letra Bet no hebraico, ela tem toda uma simbologia. Cada letra ela vai significar um número e todo a guimetria, toda a parte da letra, ela vai ser desenhada e ela vai falar sobre algo. O que nós estamos entendendo da letra Bet para esse tempo? Ele vai falar de casa e de família. Casa e família, mas tem algo muito interessante. A letra Bet, ela é como se fosse uma letra C para nós. Só que ela é quadrada. Mas é como se fosse um C com um tracinho para trás. O que isso significa? A letra Bet é a primeira letra do hebraico. É a segunda letra do hebraico, mas é a primeira letra da Bíblia. Bereshit. E no início, começa com Bet, com a letra Bet. E o que nós profeticamente entendemos sobre a letra Bet? Como ela é fechada em cima, fechada atrás e fechada embaixo, é um tempo quando chega de romper, de você romper na sua família, romper no seu trabalho, romper no seu ministério. Por quê, pastor? Porque você não pode ir para cima, você não pode fugir para baixo, você não pode ir para trás, você só tem um caminho, ir para frente. Você só consegue ir para frente, só tem uma direção. Você sai do seu conforto e vai fazer a vontade de Deus. Vai seguir, vai trilhar o caminho que Deus determinou para a sua vida. Mas pastor, mas a primeira letra e o que isso tudo tem a ver? Deixa eu falar para você. A primeira letra, a Aleph, ela vai trazer o El. O El vai trazer Deus. E Deus vai estar significado na primeira letra.
do hebraico. A segunda letra é Bet, mas Bet está fechado para Aleph. Bet você não pode ir para Deus, a não ser que você rompa, a não ser que você vá fazer a vontade dele. Não tem mais, é como se Deus nos criasse, colocou nesse mundo, eu não tenho mais como voltar enquanto não cumprir o meu propósito. Então, já que você está aqui, anda, vai para frente, cumpre o propósito, porque só na sua morte você vai poder voltar para mim. Olha como isso é interessante. E a letra Bet, ela tem um tracinho atrás. O que isso nos significa? Que Deus, quando criou todas as coisas, já existiam mais coisas, mas ele não permite nem que você vai saber mais do que você precisa do céu, mais do que você precisa do inferno, mais do que você precisa do passado, e sim, ele vai abrir e escancarar as portas para você compreender o futuro. Olha que maravilha que é essa letra. E nós entendermos no Espírito, por uma palavra de Deus, que esse vai ser um ano de romper. Um ano de nós sairmos do conforto, um ano de, até agora eu só ia até aqui. Não, você vai mais longe, eu profetizo isso na sua vida. Até aqui eu só conseguia trabalhar nisso. Não, agora você vai trabalhar naquilo. Pô, eu sempre quis abrir uma empresa, você vai abrir. É ano de romper, é ano de conquistar. Não é mais ano de você ficar esperando por Deus em casa sentado. É o ano de você acreditar que Deus é contigo e você sair para conquistar, para você ser vitorioso. E é isso que nós determinamos para a sua vida nesse tempo. Então, um ano de romper, hará significa romper. Rompe em hebraico. São 3 letras, rei, resh e semer. Se eu pegar essas 3 letras, com a simbologia que cada uma delas tem, eu vou ter a seguinte frase: que a revelação que vem sobre a cabeça do homem, quando eu digo homem aqui pode ser homem ou mulher, que a revelação que vem sobre a cabeça do homem vai trazer suporte e ajuda para romper. Olha só, você não rompe mais pelos seus braços, você vai romper pelo governo de Cristo, você vai romper porque Cristo vai te dar estratégia, Cristo vai te dar sabedoria. Você não vai fazer porque você tem força ou porque você tem dinheiro. Não, Deus vai te trazer estratégia. Então, que a revelação que vem sobre a cabeça do homem, que vem de Deus, vai trazer suporte e ajuda para você conseguir romper na sua vida. Aleluia. Romper também vai significar abater, derrubar, quebrar, destruir. São ligadas a essas palavras. Destruir o quê? De repente destruir laços antigos que você tem com pessoas que te afundam, que te prendem, a pecados, a vícios que não deixam você ir para frente, não deixa você fazer o melhor, não deixa você romper, porque sempre está te travando. Aquele inimigo, aquele amigo, que para mim é inimigo, que chega sempre na sua casa, quando você pensa em romper, o cara vem, eu preciso ajudar o meu amigo. Cara, será que isso não é uma âncora na sua vida? Sempre que você vai conquistar, sempre que você vai romper, esse cidadão, essa pessoa chega na sua casa e te afunda de novo e você perde aquela vontade, perde aquele fogo que está dentro de você. Então nós precisamos sim derrubar muralhas, derribar, bater, sim, vamos para frente. Para de ficar com mimimi, para de ficar crente Nutella, para de ficar crente aí que tá, tô esperando em Deus. Não, filho, é para frente, vamos. Não tem um caminho, sai do sofá da letra Bet, do confortinho da casinha e vamos conquistar, vamos para frente. Quando ele fala de casa, fala de família, talvez ele está dizendo para você, já deu, já chega de ficar aí esperando por mais uma confirmação, esperando por mais um profeta vir falar comigo. Gente, quando um profeta fala com você, tem que ser para confirmar aquilo que já está queimando no teu espírito. Se você está esperando o profeta para falar para você se movimentar, deixa eu falar uma coisa para você. Quer ver quando uma pessoa chega para mim, olha só, chega para mim e diz, pastor, já é a 3ª vez que eu recebo a mesma profecia. Eu digo para a pessoa, você já está atrasado, filho. Você já está atrasado. Na primeira você já tinha que ter ido. Na primeira você já tinha que ter ido para frente. Meu Deus, já é a 3ª vez que fala para você, daqui a pouco ele não fala mais, daí você vai dizer, mas eu tenho um monte de profecia.
Cumpre elas, querido. Vai para frente, sai da casinha, sai do sofá, sai da cama. Sai dessa depressão, vamos. É tempo de conquistar, é tempo de mudar. Tem que mudar? Tem. Então muda seus hábitos, muda sua maneira de ser, muda. Porque até agora não funcionou, então muda para poder funcionar. Nós temos que destruir os maus hábitos, as muralhas, as fortalezas da alma, quebrando o altar religioso, o pecado, vícios. Olha só, se Deus está botando uma muralha para você do passado, não fica agarrado nele. Não fica tentando quebrar a parede da letra B para ir para o passado, vá para frente. Desempenhe a mesma força que você tem para lembrar do passado para conquistar. A mesma força que você tem para lembrar das dores, usa para ter sucesso. Só transfere, gente. É o mesmo trabalho. Então, em vez de você quebrar aquela parede para ir de ré, vá para frente construir coisas novas. Então, sai desse marasmo, sai dessa lentidão, dessa letargia, não, falei errado, mas tá aí, tu entendeu. Sai dessa greve aí que tu tá dentro de você, desse óleo de freio que fosse ungido. Sai desse lugar, rapaz. Vamos embora, vamos para frente, tá bom? Palavra, então, que nós entendemos para esse próximo ciclo, esses 12 meses. Está lá a palavra do ano, 2 Samuel 5:20. Abra comigo lá, vou abrir com você aqui. Palavra em 2 Samuel. Cadê aqui Samuel? Meu Deus. 2 Samuel 5:20. 5:20 ele vai nos dizer assim: então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio dos meus inimigos com uma violenta inundação. Deixa eu só mudar para a versão King James, porque a King James está um pouco melhor essa versão. Vou ler de novo, versículo 20. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim, e ali os venceu, e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante de meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a se chamar Baal-Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Deixa eu falar uma coisa para você. Por que essa palavra aqui na versão King James, tá bom? Na versão King James, procura ela. Por que essa palavra mexeu conosco e vai ser o nosso guia para esse ano agora, esses próximos 12 meses? Porque ele fala que quem rompeu os obstáculos para que Davi sobreviesse sobre essa batalha foi o Senhor. Ninguém vai romper por si só. Nós só vamos romper porque o Senhor vai trazer ali, fazer algo avassalador, como uma enchente. Ele vai abrir um caminho, derramar águas para lavar esse caminho e você vai passar. Ele vai destronar, ele vai destruir, ele vai arrebentar com muralhas. Você sabe quando você vê uma enchente, a força da água ela derruba casa, derruba muros, derruba tudo que vem pela frente. E dessa mesma maneira, Deus vai fazer isso não para prejudicar pessoas ou para fazer juízo sobre pessoas, mas ele vai usar dessa mesma forma justamente para que você rompa, para que você acredite. Não fique esperando, 12 meses passa muito rápido. Siga em frente, siga o seu instinto no Senhor, vá para frente, conquiste, faça o seu melhor. Aleluia. E eu quero falar para você também, para te dar um exemplo um pouco melhor, então, Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele vai falar também de alguma coisa que rompeu. A história é o seguinte: Jesus está ministrando numa casa e essa casa começa então a ficar super lotada. Ninguém mais consegue se achegar nem na porta, nem dentro de casa, nem pelas janelas, nem ao redor da casa. Chega então 4 cidadãos com um paralítico. E esse cidadão, eles creem no milagre, e que eles creem tanto que se Jesus colocar a mão no menino, o menino vai sair andando. Só que eles precisam romper. Existe uma estrutura humana, existe uma estrutura, uma barreira que está à frente deles. E eles não sabem como chegar.
Porque o ideal seria o quê? Dá licença, eu estou com um paralítico aqui, eu preciso levar para Jesus. Tu acha que alguém abriu para eles passar? Tu acha que alguém deu a oportunidade para eles passar? Tu acha que eles não tentaram de tudo? Vamos tentar pela janela, não, a janela está cheia. Vamos tentar pela porta, não, mas ninguém abre espaço, está todo mundo amontoado. Todo mundo quer escutar Jesus, nós não vamos conseguir chegar lá. Então, esses 4 pessoas, esses 4 homens, decidiram romper na sua vida. Eles disseram, vamos pensar diferente? Se nós não conseguimos pela porta, não conseguimos pela janela. Mas olha ali para cima. Ninguém está no telhado. Vamos subir na outra casa, subimos pelo telhado e descemos ele pelo telhado. Eles foram, subiram, levaram o paralítico. Romperam o telhado que estava sobre o Senhor Jesus e desceram o paralítico pelas cordas. Eles só romperam porque eles pensaram diferente, esperaram, não ficaram esperando e tomaram uma atitude. Não seria mais simples, talvez, se você chegasse nessa dificuldade, quando você chegasse diante dessa multidão de pessoas, você pensar assim, vamos esperar aqui no cantinho, porque ninguém vai deixar a gente passar, porque eles são obrigados a me deixar passar, ninguém vai me deixar passar, e a hora que o Senhor Jesus sair, a gente aborda ele ali e ele cura. Quantos de nós iríamos sentar na lateral e ficar esperando por isso? Quantos de nós iríamos desistir e voltar para casa? Quantos de nós ia pensar assim, mas até ele atender isso tudo, gente do céu, o caso desse menino é mais grave do que dos outros? Quantos de nós iriam pensar, cara, já que já tivemos tanto esforço até aqui, vamos pensar diferente. Vamos por onde ninguém está indo. Vamos pelo telhado. Vamos fazer algo diferente para ter um resultado diferente, porque por aqui nós não vamos conseguir. É tempo de romper a sua mente, romper as suas ideias, sair desse lugar e romper. Para de pensar como todo mundo, começa a pensar diferente. Aleluia! Se você estiver na sua casa, faça a sua ceia. Então, deixa eu profetizar para você aqui. Que a gente fez o ato do mel, o mel com maçã. Eu vou explicar isso para você. Eu não vou profetizar todos os alimentos que a gente falou da amêndoa, que é prioridade na sua vida, a azeitona que a gente falou da unção, do alimento, da iluminação, da limpeza. Então, a amêndoa é tudo aquilo que é prioridade, ela é a primeira a nascer. Então tenha prioridade em Deus, tenha prioridade naquilo que Deus quer fazer na sua vida. A azeitona, ela é prensada, então a primeira prensa, ela vai trazer a unção, aquele óleo puro, genuíno. A segunda prensa é para alimento, aquele óleo de cozinha que você compra para salada, que está no mercado, é a segunda prensa. A terceira prensa é da iluminação. Eles usavam então na terceira prensa, prensavam, tiravam quase todo o óleo dela, assim, no máximo, só ficava o bagaço. E isso então eles faziam e alimentavam as lamparinas ou jogavam ali nos panos para as tochas para se transformar aí para queimar durante a caminhada à noite. E a quarta prensa. A quarta prensa nos traz algo muito importante e fundamental. A quarta prensa ela vai trazer a limpeza. Quando se torna só bagaço, Deus vai lá e espreme novamente, compacta você, para que você agora possa trazer limpeza para você e para as outras pessoas. Aleluia! Então temos a primeira prensa, a segunda prensa, a terceira prensa e a quarta prensa. Qual que é a prensa do Senhor na sua vida hoje? Ele está tirando o teu melhor óleo? Ele está fazendo agora de alimento para as outras pessoas? Você está iluminando o caminho para pessoas? Ou você está agora purificando pessoas com as suas atitudes e aquilo que você está fazendo? Não pensa só porque na primeira prensa saiu o melhor óleo que Deus não vai te imprensar depois de novo. Vai te botar na prensa de novo até você ficar puro. Aleluia. A tâmara vai trazer de retidão, que vai trazer para nós o que? A proteção. Né? Uma árvore da tâmara, ela cresce, ela é um gigante no deserto e ela demora muito tempo para dar fruto. Mas quando ela dá fruto, as folhas delas a protegem
do vento, da chuva. Então, é nesse momento que você precisa ser protegido por Deus. A uva vai trazer a diversidade, o figo, o estudo. O importante é você estudar a palavra de Deus. A romã, a obediência, a pera, a união. Nós precisamos ter união. E aqui depois, então, nós vamos falar da maçã com mel, que é o tradicional em Rosh Hashanah, a gente comer a maçã misturado com mel. Por quê, pastor? Porque a maçã é uma das poucas frutas que vai trazer para nós o sentido de que primeiro nasce o fruto, depois as folhas. Então, é aquela que depende somente do Senhor, porque vai vir granizo, vai vir frio, vai vir calor, e ela não tem proteção nenhuma. Quem protege ela é Deus. Então, a maçã é uma coisa boa, é um produto, uma fruta boa que vem por primeiro e depois vem a proteção. É como nós viemos do pecado, ficamos nu diante do Senhor e agora então Ele nos protege com a sua mão preciosa. E o mel, pastor? O que o mel tem a ver com isso? O mel significa, então, o trabalho das abelhas. O mel é doce, então eu vou ter um ano bom e doce. Mas para que eu tenha um ano doce, eu preciso produzir o mel como a abelha. A abelha, ela tem algumas características importantes. E a primeira característica dela, ela é submissa a uma rainha. A segunda, ela trabalha pelo propósito. Ela totalmente está ligada ao propósito, a fabricar mel, e ela defende com a vida, que se você tentar atacar aquele lugar, ela vai te ferrar, e quando você tira o ferrão dela, automaticamente ela morre. Outra coisa, ela trabalha dia e noite para que isso aconteça. Então, se você quiser ter um ano bom, você precisa depender de Deus, e se você quiser ter ele bom e doce, você precisa trabalhar muito para isso. Você precisa sim se dedicar a isso para que o seu ano seja bom e doce. Porque todos os anos nós falamos para você que você terá um ano bom e doce. E talvez você não teve um ano doce. Mas por que eu não tive? Talvez você não trabalhou o suficiente. Talvez você não morreu pelo propósito. Talvez você não entendeu o que o Senhor estava nos explicando quando Ele coloca para que a gente possa comer maçã com mel. Aleluia. Então, Shana Tová Umetuká. Pastor, o que significa isso? Tenha um ano bom e doce. Um feliz ano novo, bom e doce. Um feliz ciclo novo, bom e doce para você. Quem vai romper é você. Quem vai ter um ano bom é você. Quem vai ter um ano doce é você. É você que faz. Você é o protagonista desse ano, desses próximos 12 meses. Não depende de outra pessoa, a não ser de você. A não ser de você acreditar nas coisas que Deus está fazendo na sua vida e assim por diante. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem aqui. Então, finalizamos aqui. Eu vou falar para você que Deus está, nesse tempo agora, julgando, tá? Botando na balança tanto os meus méritos como os meus pecados. E que, pela misericórdia do Eterno, que os meus méritos sejam maiores do que os meus pecados, as minhas transgressões. Pela desobediência, por aquilo que eu não fiz com o Eterno, que o Eterno venha me perdoar, venha nos perdoar. Então, faça techuvá, faça um retorno para Deus agora. Faça um retorno para você ter um encontro com Deus e pedir perdão por não cumprir a vontade dele nesses últimos 12 meses, para que ele tenha, sim, uma resposta, um selo favorável para nós, para esse novo ciclo. Então é tempo, como eu falei para você num vídeo anterior, no WhatsApp do grupo da igreja, essa é a semana para você trazer o melhor alimento para ofertar na vida das pessoas. Trazer um sacolão, trazer bolacha, trazer carne. É o momento de uma oferta especial para que você possa, sim, alimentar, fazer atos de justiça para Deus ver, cara, você está melhorando. Esse é o momento ao qual você deve dar sua melhor oferta. Esse é o momento de você dar sua melhor primícia. Então faça o seu melhor. Ore para o Senhor, pergunte para Ele como que é para fazer. Agora, se você estiver no trânsito, você estiver berrando, brigando com os filhos, são transgressões. E essas transgressões estão sendo pesadas. Fora dos 12 meses, sabe aquela coisa? Você está na frente do juiz.
O juiz está lendo ali, ó, tudo que você fez de errado. E você continua na frente dele ainda xingando, continua na frente dele maldizendo seu filho, continua na frente dele praguejando, amaldiçoando, desobedecendo a Deus. Não é troca. Mas se você tem no seu coração em fazer uma oferta especial, traga um alimento especial, traga uma oferta especial nesse sábado, você tem até Yom Kippur para que ele venha selar isso. Espero poder ter explicado para você, não ter criado mais dúvida, mas sim esclarecido. Qualquer coisa você tem meu WhatsApp, você entra em contato comigo, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Nós não somos donos da razão, nós estamos querendo só que você entenda os tempos de Deus na sua vida e o que você vai passar nos próximos 12 meses. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Shalom, shalom. Nada quebrado e nada faltando. Em nome de Jesus. Amém.